Nesta semana, o Saber Direito Aula é com o professor Daniel Villanova. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição e assessor federativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema das aulas é reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional e estamos no programa Saber Direito. Nesta semana, estudaremos as noções básicas do Instituto da Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro. A primeira aula, que é a primeira parte, a aula de hoje, estudaremos a noção constitucional da reclamação. Na segunda aula, os impactos da Emenda Constitucional 45 nesse Instituto Constitucional. Na terceira aula, os requisitos da reclamação constitucional no Brasil, com ênfase nos aspectos gerais. E na quarta aula, os aspectos ou hipóteses específicas de cabimento da reclamação constitucional. Na última aula, apresentarei o procedimento e, em seguida, aspectos críticos relacionados a esse instituto, que tem variado por diversos anos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com relação à ideia de reclamação constitucional, a primeira preocupação que se faz presente é a de saber a origem desse instituto. A reclamação surgiu no direito brasileiro por uma prática interpretativa do Supremo Tribunal Federal. Essa prática teve a sua origem por volta da década de 30 e que passou a ter a sua primeira regulamentação mais intensiva a partir da década de 50. Foi por meio de uma emenda regimental que o Supremo Tribunal Federal inseriu em seu regimento interno, no ano de 1957, o Instituto da Reclamação Constitucional. A reclamação constitucional corresponde, em verdade, a uma espécie de mecanismo de correção e de manutenção da competência do Supremo Tribunal Federal. Na década de 50, quando o Instituto surgiu, a principal preocupação do tribunal era a de como manter a autoridade de seus julgados e de preservar a competência jurisdicional, que era reservada ao Supremo Tribunal Federal. À época, sob a égide da Constituição de 1946, com o objetivo de que as decisões do Supremo Tribunal Federal, após emanadas e pronunciadas em sede de recurso extraordinário, não fossem desautorizadas pelas justiças locais. Com relação a esse assunto, é muito importante destacar um precedente memorável do ministro Rocha Lago, que foi a reclamação 141. Nesse julgamento, o ministro Rocha Lago destacou que a ausência de força vinculativa dos julgados do Supremo seria uma medida que esvaziaria a jurisdição constitucional do tribunal. Chegou a dizer o ministro Rocha Lago que, caso as decisões do Supremo Tribunal Federal, à época, órgão de cúpula do Poder Judiciário, cúpula no sentido recursal de todas as instâncias do Poder Judiciário no Brasil, se essas decisões fossem desautorizadas pela justiça local, a medida da reclamação seria em vão. E foi exatamente nesse sentido que o Supremo começou a regulamentar o Instituto da Reclamação Constitucional, primeiramente a partir da sua prática jurisprudencial, como pude capitular, e em seguida, a partir do ano de 1957, por meio de uma emenda regimental que estabeleceu basicamente duas hipóteses de cabimento da reclamação e que são duas hipóteses que até hoje prevalecem não somente no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, na sua atual versão, como também na Constituição de 1988. As duas hipóteses que foram preconizadas para a reclamação constitucional foram as da preservação da competência do tribunal e a garantia da autoridade das suas decisões. Essa regulamentação regimental depois recebeu ainda mais um reforço legislativo
a partir do momento em que houve a edição da emenda constitucional e da Constituição de 1967, seguida da emenda constitucional de 1969, emenda constitucional número 1. Essa nova regulamentação do Instituto estabeleceu que a reclamação poderia ser tratada como matéria processual no âmbito do regimento interno do Supremo. A grande inovação que a Constituição de 1988 promoveu com relação ao Instituto foi a de constitucionalizá-lo. E a reclamação constitucional, portanto, passou a figurar no texto da Constituição em pelo menos duas oportunidades. A primeira delas é a previsão do artigo 102, inciso 1º, a linha L, em que se prevê a reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal. A reclamação constitucional também existe para o Superior Tribunal de Justiça. No artigo 105, inciso 1º, a linha F, também se estipula a reclamação para essas mesmas duas hipóteses gerais. Com relação a esse marco normativo da reclamação, é importante destacar que, desde o momento em que a reclamação constitucional foi positivada no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a doutrina no Brasil debateu bastante a natureza jurídica desse instituto. A primeira noção que foi idealizada por Pontes de Miranda foi a de identificar a reclamação constitucional como uma espécie de ação civil. Essa perspectiva equipara a reclamação a toda e qualquer outra medida de ação judicial existente na legislação processual civil. A segunda percepção relacionada à natureza da reclamação foi a que identificou a reclamação como uma espécie de recurso ou sucedâneo recursal. Essa visão foi desenvolvida pelo professor Alcides de Mendonça Lima e equiparava a reclamação como uma espécie de medida que permitiria a revisão de um determinado julgamento que fosse produzido em discordância com o julgado do tribunal ou que usurpasse a competência do tribunal. Para além dessas duas visões iniciais, existem mais outras 4 apontadas pela doutrina. A terceira perspectiva foi trabalhada pelo ministro e professor Orozimbo Nonato, e que identificou a reclamação constitucional como uma espécie de remédio incomum. O que o professor Orozimbo Nonato fez com relação a essa percepção foi adaptar a ideia de Rui Barbosa dos remédios constitucionais e adaptar a reclamação constitucional como uma espécie de writ, ou seja, de ação constitucional especificamente direcionada para as duas hipóteses iniciais que mencionei, quais sejam preservação da competência do Supremo Tribunal Federal ou garantia da autoridade dos julgados do tribunal. A quarta posição relacionada à natureza jurídica da reclamação foi a sustentada pelo professor Muniz de Aragão. Para o professor Muniz de Aragão, a reclamação seria uma espécie de incidente processual. Ou seja, a partir do momento em que houvesse uma questão debatida e controvertida perante os tribunais, e essa questão, em tese, esbarrasse em algum aspecto de competência do Supremo Tribunal Federal, ou ainda em algum elemento que envolvesse a garantia da autoridade das decisões do tribunal, surgiria a reclamação como um mecanismo de correção ou da competência ou do resultado, do direcionamento, da orientação desse julgado. A quinta posição, sustentada pela doutrina, é destacada por Frederico Marx, que identifica a reclamação como um instituto ou uma medida processual do direito constitucional. Essa percepção, ela somente teve sentido a partir do momento em que a reclamação constitucional passou a ter um respaldo constitucional. Como pude dizer no início da aula de hoje, esse momento ocorreu primeiramente com a Constituição de 1967, foi novamente reproduzida pela Emenda Constitucional número 1 de 1969, e num segundo momento com a constitucionalização efetiva do Instituto da Reclamação, que ocorreu com o atual texto constitucional de 1988.
A sexta posição e a última perspectiva clássica sobre a natureza jurídica da reclamação é a sustentada pelo ministro e professor Djaci Falcão. Para o ministro Djaci Falcão, em seus precedentes no Supremo Tribunal Federal, a reclamação seria uma espécie de medida processual constitucional de natureza excepcional. Por que é importante destacar esses elementos da reclamação constitucional no sentido da sua natureza jurídica? Hoje, todos os estudos e visões tradicionais acerca desse instituto destacam tradicionalmente a questão da natureza jurídica. Mas será que essa discussão ela é útil? Será que ela tem alguma aplicabilidade prática? Para iniciarmos essa reflexão, será importante, inicialmente, imaginar que o Instituto da Reclamação ele não se desenvolve somente a partir de conceitos jurídicos pré-estabelecidos. A reclamação surgiu propriamente por meio de práticas jurisprudenciais, por meio de usos, por meio dos quais o Supremo Tribunal Federal revisitava e redefinia a sua jurisprudência e as suas posições. Ou seja, a origem clássica do Instituto da Reclamação Constitucional, ela cada vez mais tem se modificado, porque os usos que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a esse instituto têm se modificado e evoluído com o passar do tempo. Então, muito mais do que definir uma natureza jurídica, é entender quais têm sido os usos que o Supremo Tribunal Federal tem emprestado a esse instituto, que hoje é não só previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, como também conta com previsão legislativa específica e também fundamento constitucional. Com relação a essa discussão, portanto, da natureza do Instituto da Reclamação Constitucional, essas 6 posições iniciais que se definiram, elas hoje têm cada vez menos representatividade na jurisprudência do tribunal. O Supremo Tribunal Federal tem destacado que, em seus julgados recentes, e que pretendo expor nas próximas aulas, que a reclamação constitucional ela não é meramente um instituto processual ou um instituto correicional. Então, cada vez mais, o Instituto da Reclamação tem deixado de ser uma mera revisão ou uma mera correção de posições jurisprudenciais emanadas pelos órgãos de base do Poder Judiciário e tem cada vez mais assumido perfis que aproximam a reclamação constitucional de um verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade. É exatamente nesse sentido que é importante destacar muito bem quais têm sido as fases de regulamentação da reclamação constitucional. Então, conforme pude apresentar com relação à origem do Instituto, nós temos uma fase inicial que é meramente jurisprudencial, que ocorreu até a década de 50, mais precisamente o ano de 1957. A segunda fase é a fase da previsão regimental da reclamação, que ocorreu a partir de 57 até a edição da Emenda Constitucional de 67. A previsão e a quarta fase, em que o tratamento da reclamação ocorreu não só pelo regimento interno, mas também por uma previsão da Constituição, a fase da Emenda Constitucional de 67, 69 até 1988, e a fase atual, que a Constituição de 1988 estabeleceu, que foi a da previsão do instrumento da reclamação constitucional como uma medida constitucionalizada. Será que a perspectiva da reclamação constitucional se manteve preservada de 88 para cá? Embora a doutrina no Brasil ainda não estabeleça fases pós-Constituição de 88, é interessante perceber o quanto que a reclamação constitucional tem modificado o seu perfil e a sua recorrência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alguns números que o portal de informações gerenciais